Esses dias eu gravei uma sequência de history no Instagram falando a respeito do processo de financiamento da compra da minha casa. E você recebe assim, no conforto de sua casa, o seu contrato para assinar. Acontece que muitas pessoas vieram me pedir para tirar dúvidas pelo direct, Perguntando por que eu tinha escolhido o banco tal, como que tinha sido a engenharia, qual que foi o prazo até chegar nesse ponto que foi o recebimento do contrato bancário. Então, ao invés de responder uma por uma das perguntas no meu direct, separei os temas mais perguntados e vou responder aqui para vocês. Me perguntaram muito qual foi o prazo entre o contrato de compra e venda até chegar esse momento que é a assinatura do contrato bancário. Então, no nosso caso, houve um atraso aí. Normalmente, esse prazo entre contrato de compra e venda e contrato bancário deve ser em torno de uns 45 dias. No nosso caso, infelizmente, houveram erros esses relacionados ao banco. Foi no momento da declaração do ITBI. A Secretaria de Finanças exige uma série de documentações para a gente dar entrada no ITBI. E uma delas foi a declaração do valor que nós estamos financiando emitida pelo banco, para garantir que aquele valor que a gente estava declarando no formulário era de fato o valor que nós estávamos financiando. Então nós fizemos a solicitação, sendo que essa declaração vinha de São Paulo. Então por essa razão já perdemos aí o tempo que o banco levou para emitir a declaração e nos enviar via Correios até Fortaleza. Só que, quando a declaração finalmente chegou na nossa casa, ela estava errada. É isso mesmo, o banco declarou que a gente estava financiando um valor abaixo do valor que a gente de fato estava financiando. Eis que pedimos para o banco fazer uma retificação. e o banco fez a retificação. Essa brincadeira foi-se aí mais uma semana, até chegar novamente a carta de declaração para A declaração chegar errada de novo. Com o mesmo valor que tinha vindo anteriormente, ou seja, eles não corrigiram, eles apenas enviaram de volta do mesmo jeito que já estava. Mas, gente, falando aqui como uma pessoa que está no mercado imobiliário há mais de 13 anos, eu, sinceramente, devo ter visto 1 ou 2 processos nesse tempo inteiro que eu estou no mercado que ocorreram assim minuciosamente perfeitos, sem acontecer nada de erro e que aí saíram assim dentro do prazo específico até essa parte que é o contrato bancário. Outra pergunta que me fizeram bastante foi por que eu escolhi o Banco Itaú. Nós somos correntistas do Itaú e o Itaú está com taxas extremamente atrativas. Então, basicamente foi por isso. Só que as pessoas perguntam, eu fico na dúvida de qual banco escolher, qual que é o melhor banco. Tem o melhor banco dependendo do seu caso. Nunca um resultado de simulação vai ser o mesmo para mim e o mesmo para você, se tratando do mesmo banco. Eu que trabalho com isso, por exemplo, eu indico uma correspondente para fazer simulação em todos os bancos e às vezes um cliente escolhe o Banco Bradesco por conta de questão de celeridade, porque ouviu dizer que o Bradesco está sendo o mais rápido, outras escolhem o Itaú porque ficou a melhor taxa. Então isso é muito relativo, não tem um melhor banco. Todos erram e todos também têm as suas vantagens. Então o que eu aconselho nesse caso é você ir atrás de um correspondente bancário e fazer simulação com cada um dos bancos. Outra pergunta que me fizeram muito foi sobre qual modalidade de financiamento eu escolhi. Pessoal, eu escolhi a pré-fixada, mesmo ela saindo um pouquinho mais cara, tá? Por questões de segurança. Tem gente que prefere pós. Eu já sou o tipo de pessoa que não gosta de correr muitos riscos, então mesmo eu pagando um pouco mais, eu preferi optar pela pré-fixada, que é aquela que você já determina qual será a taxa de juros antes de assinar o contrato, então ela não vai variar. Já a pós-fixada, para o momento, está atrativa por conta das taxas de juros, por conta da Selic e uma série de outras coisas que tornam a taxa pós-fixada bem mais atrativa, sendo que uma vez que esse cenário mudar, ela pode alterar para mais. Então, por essa razão, eu optei por ficar na pré mesmo. O último tema que eu resolvi abordar aqui foi sobre a engenharia do banco. Se a minha engenharia foi de acordo com a minha expectativa. No meu caso, sim, gente. O Itaú avaliou muito bem a nossa casa, então deu pra gente financiar o que a gente estava querendo e ainda sobraria. Ou seja, o banco avaliou até acima das nossas expectativas. Mas isso ocorre em todos os casos? Não. Recentemente, eu peguei um caso de um cliente que fez uma engenharia pelo Itaú
e a engenharia saiu bem abaixo das expectativas dele. Então, por conta dessa engenharia abaixo da expectativa dele, ele fez uma nova engenharia e a engenharia pelo Bradesco saiu bem mais alta do que a engenharia do Itaú. É por essas e outras, gente, que eu sempre digo para vocês. Não dá para eu falar qual que é o melhor banco, qual que tem as melhores taxas, porque cada caso é um caso. O que importa nisso tudo é que nós temos várias opções de financiamento, o que nos dá essa segurança de saber que, se algo der errado no meio do nosso processo de financiamento, a gente pode tentar ali com o outro banco. Vale lembrar que um processo de financiamento não se encerra nesse momento da assinatura do contrato bancário. Então, no meu caso, eu ainda terei que pegar esse contrato e levar até o cartório de registro de imóveis, o que ainda vai levar aí em torno de uns 30 dias para, de fato, o imóvel estiver finalmente registrado em nossos nomes.